Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui na LAC Concursos. Eu sou o professor João Kleber e estarei ministrando a disciplina de Informática Básica para vocês. Bom, hoje nós começaremos um novo módulo este que se chama Excel, na qual iremos trabalhar sobre planilhas eletrônicas, beleza? Então, vamos primeiramente conhecer a estrutura, Depois nós iremos trabalhar com as suas principais funções e depois nós trabalharemos com as partes de formatações. Então, essa aula vai ser dividida em duas partes, na qual no começo nós vamos trabalhar com as estruturas, Depois trabalharemos com a parte de fórmulas e depois, como última parte do módulo, nós iremos trabalhar com as suas formatações. Beleza? Então vamos conhecer a estrutura do Excel. A estrutura do Excel, na verdade, do Excel 2013 em questão, diga-se de passagem, ele praticamente vem com algumas funcionalidades comparadas com o do Word 2013, Primeira coisa que a gente tem que salientar é o quê? Que no Excel, nós temos as guias, e nós possuímos os grupos, da mesma forma quando você trabalha com o Word. E aí nós temos a parte de acesso rápido, da estrutura, que vai falar sobre o quê? Todos os ícones que você abre frequentemente, salvar, refazer, desfazer, você também pode personalizar. Depois nós temos as guias, O que são as guias? São os conjuntos maiores de opções, Depois nós temos os grupos, Assim como o Word 2013 nós temos as guias e os grupos. E depois nós começamos a trabalhar com um novo formato de informação, as células, Pode cair no seu concurso público o seguinte, perguntar o que é uma célula. É a menor unidade de informação numa planilha eletrônica, Então, a célula é a menor unidade de informação numa planilha eletrônica. Ou pode perguntar o seguinte, como é constituída uma célula? Quando nós trabalhamos com planilhas eletrônicas, gente, nós temos que entender o seguinte, que nós trabalhamos com linha, E como nós trabalhamos com coluna. Toda vez, que for linhas, você vai ter numeração, Então é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e assim por diante. Toda vez que você trabalhar com coluna é A, B, C, D, E, F, G, H, I, J e assim por diante. Então essa é a primeira informação que você precisa saber, Que eu tenho a estrutura, acesso rápido, guias, grupos. Isso se você viu a aula de Word 2013, você já sabe, que é padrão do Microsoft Office 2013, Só que agora a gente começou com uma nova informação essa chamada de células. O que é uma célula? É a menor unidade de informação em uma planilha eletrônica, certo? Lembrando que, como é constituída essa célula? Ela é constituída por uma linha e por uma coluna. Por exemplo, eu estou selecionado a posição 1 aqui, certo? Só que essa posição 1 não se chama 1, se chama A1. Por que ela se chama A1? Porque ela está na coluna A, na linha 1. Se eu posicionasse, por exemplo, meu cursor aqui, seria coluna A, linha 3. Então, primeira coisa que nós temos que saber, uma célula é composta por linha e coluna, E lembrando que sempre começa-se com os números, as letras, depois você segue a linha. Então ficaria o seguinte, sempre começa por coluna e depois você vai por linha. Então lembre-se disso, uma célula é composta por CL, coluna e linha. Não existe uma célula somente de linha ou somente de coluna, perfeito? Então primeira regrinha que você tem que saber aí quando se trata de Excel, Bom, depois, nós temos, continuando analisando a estrutura, do Excel 2013, na parte inferior, até porque, diga-se de passagem, toda essa parte que eu falei para vocês, é a parte superior da tela de vocês. A parte inferior vai concentrar, a questão da plan, O que seria um plan? A planilha que você está trabalhando, Porque quando você abre o documento Excel, na verdade não é documento, quando você
quando você abre uma planilha em Excel, né, você pode abrir várias planilhas numa só planilha. Como assim? Porque quando você abre uma planilha eletrônica, tá? Ela abre uma pasta de trabalho, tá? Tanto é que, por exemplo, quando você se perguntar numa prova, você abrir um documento, desculpa, gente, você abriu uma planilha eletrônica, né? Vai ter que cortar essa parte, Glauber. Você, por exemplo, se cai numa questão de concurso público, né? Você abriu uma planilha eletrônica do Excel 2013. Qual é o nome que é apresentado como formato padrão, tá? Pasta 1. Por que ele é pasta 1? Porque dentro dessa pasta 1 eu posso conter várias planilhas, tá? Então lembre-se lá do Word, quando é padrão, documento 1, né? Aqui não, tá? Aqui é pasta 1, beleza? E aqui se chama pasta de trabalho, por quê? Porque dentro dessa pasta de trabalho você pode ter várias plans. O que seria uma plans? Pode ser várias planilhas. Vamos supor que você está fazendo um relatório de vendas. No relatório de vendas vai ter a planilha do mês de janeiro, fevereiro, março, abril e assim por diante. Então você pode conter numa pasta de trabalho, certo? Várias planilhas, beleza? E a outra coisa interessante também que pode cair em concurso público, que eu já vi caindo, né? Além de perguntar o nome, ele pode perguntar também qual que é o tipo de fonte padrão. O tipo de fonte padrão, assim como o Word, é calibre tamanho 11, tá? Então, calibre tamanho 11. Perfeito? Então, esta é a estrutura do Excel 2013, né? Estrutura essa que você tem que saber, tá? Então, lembrando, a questão de opções é só você associar com o Word, que é tranquilamente. Então, o Word eu sei que ele é baseado em guias, né, e menus, né? Eu possuo também a questão da barra de acesso rápido. O que é a questão da barra de acesso rápido? Todas as opções e comandos que você utiliza frequentemente. Eu posso personalizar? Claro que pode, professor, tá? Depois, eu preciso saber o seguinte, que na planilha eletrônica eu trabalho com algo que é chamado de célula. Pergunta da sua vida, o que é uma célula? É a menor unidade de informação em uma planilha eletrônica. Agora pode-se mudar a pergunta. Como é constituída uma célula? Uma célula, galera, é constituída por linhas e colunas. Lembrando que as linhas sempre vai ser números e as colunas sempre vai ser letras. Perfeito? Outra coisa, existe uma célula somente com linha? Falso. Existe uma célula somente com coluna? Falso. Perfeito? Então, você já consegue entender, né, como é que é a estrutura. Beleza? Então, vocês entenderam a estrutura e nós vamos salvar esse arquivo. Quando nós salvamos esse arquivo, né, você vai ter que entender outra coisa interessante da estrutura, que é o seu formato, tá? Formato esse que é o ponto .xlsx. A partir do Office 2007, todo o seu formato tem que ter o X no final, tá? E aí até pegadinha de concurso, né? O Word 2013 consegue abrir um documento do Word 2013, perdão, gente. O Excel 2013 consegue abrir, por exemplo, um arquivo que foi criado pelo Excel 2003? Consegue sim. Só que poderia se mudar a pergunta, né? O padrão de arquivos, de extensão, né, do Excel 2013 é o XLS? Falso. Por quê? Agora é o XLSX. Então, lembre-se, a partir de 2007, você acrescenta o X na frente. Perfeito? Então, entendemos as estruturas básicas, entendemos como é que é formada a célula, entendemos também como é que se salva esse arquivo e agora nós vamos conhecer as principais guias e os principais grupos que são cobrados no Excel, né? Então, na verdade eu realizei para vocês um print das telas, né? Fui colocando as principais que vocês têm que estudar, né? Porque pode cair sim nos concursos, tá? Lembrando, gente,
que quando nós trabalhamos com Excel, né, o Excel por si só não cai tanto a parte de estrutura quanto se cai a parte de Word. Ah, professor, como assim? O Excel ele é baseado nas questões de funções e fórmulas. Então, assim, pode cair? Claro que pode cair. Ele pode perguntar o seguinte: como que eu faço, por exemplo, para inserir uma imagem? Como que eu faço, por exemplo, para formatar o sombreamento? Então, ele pode perguntar. Mas nós temos que ficar focados mesmo na parte de funções e fórmulas. Mas, então, de certa forma, eu vou dar uma pincelada, né? Não vou entrar detalhadamente assim como eu fiz com o Word. Simplesmente vou pincelar, né, as guias, né, e os grupos que podem cair, e vocês vão ter que notar aí o que pode ser cobrado. Perfeito? Então vamos lá. As guias são formadas por página inicial, inserir, layout de página, fórmulas, dados, revisão e exibição, tá? Praticamente nós vamos ter que olhar todas, né? Mas claro que nós não vamos olhar todas as funcionalidades. Nós vamos olhar o que? Nós vamos olhar o que se cai em concurso. Perfeito? Então vamos analisar a primeira guia, página inicial, tá? Bom, eu coloquei em verde essa parte aqui, porque tanto a área de transferência quanto a parte de fonte praticamente é a mesma coisa que o Word, né? Você vai fazer a opção de copiar, colar, você vai dar um Ctrl X, que é recortar, ou você pode colar especial, que é colar sem formato, ou colocar, mesclar formatação. Na parte de formatação a mesma coisa. Você tem o nome da fonte, o tipo da fonte, o tamanho da fonte, você tem a opção de negrito, itálico e sublinhado, você pode colocar sombreamento, que é o realce, você pode alterar a cor da fonte, e uma coisa que é diferente é essa parte aqui da tabulação da sua célula, aonde que você pode inserir o seguinte: você quer que fique com destaque na parte inferior, na parte superior, ou você quer em toda a célula, você pode colocar também. Então essa que é o destaque. No caso aqui, se eu clicasse, por exemplo, né, somente iria para mim apresentar a parte de baixo. Se tivesse todo selecionado, ficaria dessa forma a minha célula. Perfeito? Então, isso é que você precisa entender. Outra coisa interessante é a questão do alinhamento, do grupo alinhamento, tá? O grupo alinhamento, você tem que estar preparado que ele pode cobrar a opção de mesclar e centralizar e quebrar texto automaticamente. Vamos começar com como quebrar texto automaticamente. Imagine que você tem uma célula, certo? E aqui está João, né? E aí não deu para terminar, certo? Não deu para terminar a célula. Então, esse ER do Kleber não vai ficar aparecendo, certo? Quando você clica nessa opção, o que acontece? Ele aumenta para você o tamanho, de forma que o João Kleber, né, agora você vai conseguir, né, aparecer. Opa, não dessa forma. Quando você quebra, ele quebra para a parte de baixo, né? Então, se tá João Kleber aqui, ele vai ficar assim: João Kleber. Tá aqui. Agora eu consegui colocar a informação, certo? Então eu quebrei, né, o texto automaticamente. Perfeito? Então, conseguiram entender? Se eu selecionar a opção quebrar texto automaticamente, se eu não tiver selecionado essa opção, se eu digitar uma palavra que for maior que o tamanho, o campo da célula, não vai aparecer a informação completa. Agora, quando eu seleciono quebrar texto automaticamente, ele vai como se desse uma quebra de linha, né, de modo que a palavra inteira consiga se encaixar na célula. Perfeito? Mesclar e centralizar. Outra opção bem interessante. Imagine só, eu tenho aqui 3 células, certo? E aqui eu tenho o nome João, novamente, tá? Só que vamos supor que... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você, você que nos acompanha aqui no YouTube, nós aqui da Lá Concursos, nós montamos essa playlist específica
pontual para o concurso da Secretaria de Estado de Educação do Estado de São Paulo, Governo de São Paulo, SP 2018/2019, para o cargo de oficial administrativo. Aqui você tem aí 80 vídeos, né? Claro que esses vídeos são demonstrativos, você tem aí uma pequena parte das videoaulas, né? Mas isso já ajuda muita gente. E se você quiser assistir o final dessa videoaula, se você quiser fazer o nosso curso completo, super atualizado, super competitivo, com melhor custo-benefício, eu convido vocês para acessarem o nosso site, laconcurso.com.br. Tem um link aqui embaixo para a efetuação da matrícula, tem um link aqui embaixo também para você já clicar e ir direto para o nosso atendimento no WhatsApp para maiores esclarecimentos e maiores informações. Bacana? Então espero vocês aqui na Lá Concursos. Eu peço licença aí pela minha intromissão, mas faz parte do ofício. Então tá aqui o nosso curso completaço para vocês aqui, 10 parcelas de R$ 25. Aqui são 120 dias de acesso para a galera aí, pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Espero vocês! Clique lá.